Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Fala Leaf, trazendo notícias do Vale do Paraíba inteiro para vocês nessa noite. Clima e temperatura são exatamente... Esse cara aí, ó, esse carequinha aí vai colocar logo depois no começo do vídeo. Não, mano. Não, mano, Deixa para eu aí, ver tio. esse Tô cara. falando sério, mano. Deixa esse vídeo um pouco mais sério. Fala, meus amigos, tudo bem? Começando mais um Fala Leaf. E o assunto de hoje é um pouquinho mais delicado, mais dolorido. É idolatria. Então, pega sua caneta para você estudar depois e aprofundar um pouquinho mais. Então, cara, idolatria. Idolatria. Eu acho muito importante a gente começar falando o óbvio que, cara, idolatria é um pecado condenável por diversas vezes ao longo da Bíblia. A gente vai ver no Velho Testamento sendo falado isso sobre o pecado da idolatria, que não prestar cultos para outros deuses e imagens, enfim. A gente vai ver em Gálatas sobre as obras da carne e é destacado o pecado da idolatria também. Então, dá essa ênfase para essa coisa óbvia que, cara, idolatria é um pecado e a gente tem que estar muito atento sobre isso. Mas eu acho muito interessante a gente partir de um ponto de que muitas vezes a gente tem na nossa mente ou tem a ideia de que idolatria é somente essa coisa de ídolos, de escultura, objeto, de né? imagem. Sim. Então a idolatria se resume aí. E, cara, isso é muito perigoso. Na realidade, isso daí é Isso é uma raspinha do princípio, iceberg, né, velho? É Sim. um nada comparado ao que a Bíblia trata de idolatria ao pé da letra, né, velho? Na realidade, você vai ver que idolatria, enquanto um aponta a idolatria do outro, que a sua idolatria talvez seja imagem, é futebol, é mulher, é dinheiro. Na realidade, a sua idolatria talvez seja a sua rasa leitura bíblica. E você não conhece o Deus pelo qual você serve. Uhum. Entende? Eu acho muito importante a gente colocar essa ênfase de que, cara, a questão da idolatria ela pode se amplificar em várias facetas, que a gente estava até conversando sobre isso, e uma coisa que você falou. Leque muito aberto. É algo muito amplo. Então, a gente tem que se atentar para essa figura da idolatria. E como que a gente identifica, ao meu ver, assim, como que a gente identifica se a gente está adorando algo, se a gente está se tornando um idólatra, exatamente. Né? Uhum. Se a gente coloca algo ou alguém ou alguma figura ou algo irreal ou imaginário no lugar de adoração que deveria ser somente de Deus. Eu concordo com isso. Então, a partir daí, a gente começa a identificar esse pecado da idolatria. Entende? Então, a nossa visão começa a mudar, então a nossa ótica começa a mudar em relação a isso da idolatria. Então, o leque já abre. Bastante. Até porque é o pecado inicial, né? Desde o Éden. Que eu acredito que a mãe da idolatria é sempre querermos destronar Deus e entronizar o homem. Sim. Sempre buscar... O ídolo sempre será aquilo que favorece o coração pecaminoso do homem. O ídolo nunca será aquilo que contradiz a impureza que existe no homem. Sempre será aquilo que passará a mão nos pecados. Sim, o ídolo, ele sempre vai obter na sua vida o lugar de lealdade, que você deveria dar somente para Deus. Então, você está colocando toda a sua confiança, toda a sua fé, toda a sua adoração, todo o seu esforço para esse ídolo na sua vida. Tá colocando toda essa lealdade que você deveria ter com Deus, essa honra que você deveria prestar para Deus. E até aquela devoção. Sim. E até a devoção que você deveria direcionar para Deus. Você vai direcionar tudo para esse ídolo. Então, cara, de novo, o leque abre. Para algumas pessoas, algum esporte pode ser idolatria. Para outros, o dinheiro pode ser idolatria. Para outros, a sua casa pode ser idolatria. A sua carreira. Ama, né? A política, o seu na político de estimação. É mais falado nos tempos atuais, né, velho? Sim, hoje no Brasil na verdade é muito triste quando a gente para falar isso, porque, ao meu ver, o povo brasileiro hoje sofre muito com esse pecado da idolatria política, cara. Política, muito, muito. Demais, e é triste porque a gente vê a igreja enfiada nisso, cara. Então você vai ver pessoas que deveriam ter essa noção, cara, se esforçando ao máximo que elas podem para poder de forma ferrenha para poder defender a sua ideologia política, ou ser esquerda ou direita, ou o cara que você confia. Sem ouvir o outro, o cara debate em cima daquilo que o outro pensa. Sem ouvir o posicionamento do outro. Então, tipo, é algo totalmente irracional.
É totalmente pela raiva, pelo ódio, entende? Aham. E que eu acho isso totalmente absurdo, porque, mano, às vezes a gente se escora muito na política, às vezes a gente espera muito da política, ou do político em si, entendeu? Escora muito no tipo, eu vou bater na tecla desse cara, porque esse cara vai tornar a minha vida um pouco mais fácil. Ele fornece isso ao povo e isso me deixa um pouco mais fácil. Ele dá dinheiro ao povo, ele dá cesta básica, ele dá isso, ele dá aquilo. Então beleza, eu vou idolatrar esse cara. E ele esquece todo um contexto geral e futuro. O grande lance é que, cara, virou um negócio tão irracional, que nem você falou, virou um negócio tão absurdo, tão demoníaco, Nossa, essa é a tá palavra, feio, né? que, cara, o papel da igreja nisso deveria ser trazer luz e clareza para esse tipo de coisa e é triste ver que algumas pessoas que se dizem cristãs, se dizem de igreja, estão caindo nisso, então... Serve de alerta, sim, serve de alerta, cara. Serve de alerta pra quem tá assistindo, pra todos nós. Cara, será que vale a pena? Será que é tudo isso mesmo? Se vale todo o meu esforço? A gente tem uma obrigação, sim, como cidadão, mas é o que a gente falou. Isso será que não tá entrando no seu coração como um ídolo na sua vida? Porque é o que a gente vê hoje em dia no Brasil, infelizmente, a gente tá vendo muito isso. Então a gente vê, cara, e é mais doido porque a gente vê caras que usam da palavra de Deus, que usam do nome de Jesus como objeto de campanha para ele mesmo. Os crentes, né? E cara, o pessoal... Isso é feio, cara, isso é feio. Então vamos atentar nossos olhos para isso, sabe? E outra coisa que eu queria falar também é a respeito da idolatria aos bens materiais, ao dinheiro. É muito doido a história do jovem rico, que você vai ver Jesus, ele tá andando lá com seus discípulos e tal, e ele encontra esse jovem rico. O jovem rico vira pra Jesus e fala, como que eu faço pra ter vida eterna? Eu sei todos os mandamentos, eu faço isso, tal, eu faço aquilo e tal, eu não sei o que. Aí Jesus fala pra ele, pô, legal, então sabe o que você faz? Deixa toda a sua fortuna, dá pros pobres e me segue. Só pediu isso pro cara. A Bíblia vai falar que ele se entristeceu e foi embora. Então a gente consegue identificar muito rápido o ídolo desse menino, né? Desse jovem, nele, enraizado no coração dele. Porque a Bíblia vai falar que ele se entristeceu e foi embora. Então ele deu as costas para Jesus e continuou com o ídolo dele, que é a fortuna. Acreditando que aquilo é a habitação forte dele, né? Sim, é o lugar aquilo seguro que traz dele. segurança, exatamente. E na realidade deixando de lado o príncipe dos príncipes, né? Que é o próprio Jesus. Isso é cabuloso, velho. A forma como a gente troca o próprio Deus, o Criador de tudo, por algo tão simples que a gente conquista trabalhando. Trabalhando com a graça e a misericórdia que Deus fornece a nós todos os dias. E amplia pra coisa da idolatria em todos os sentidos, né? A forma que a gente deixa de prestar o culto pro Criador e começa a adorar e prestar culto, a honrar a criação, é bizarro, cara. É bizarro. E isso é um ponto muito forte da idolatria. A gente vai ver em Romanos 1, versículo 25, vai falar o seguinte: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, cara, é muito claro. Caramba, que pesado. A gente vai ver o coração do homem sendo totalmente tomado por esse pecado da idolatria. O homem é uma fábrica de ídolos, né? Então a gente vai ver o homem por diversas facetas, como a gente falou, de diversas maneiras, sendo consumido por este pecado da idolatria e dando honra, dando adoração, prestando culto à criação ao invés do Criador. Então eu acho que os nossos olhos têm que estar atentos para isso, cara. Sempre vai aparecer nas nossas vidas algo que vai querer destronizar Deus. Sim. E a gente sempre vai pôr nesse trono aquilo que favorece a nossa carne. E é para isso que a gente tem que correr. E é dessas coisas que a gente tem que correr. Como? Se atentando ao que Gálatas diz. É sempre aos frutos do Espírito. Mano, como é que eu tenho andado de acordo com a Bíblia? Sim. Eu não tenho andado tão reto de acordo com a Bíblia. Pera, o princípio de santidade está um pouco falho. O que tem governado? O que tem sentado ao trono da minha vida? Muito bom, mano. O que tem sido meu Deus dentro de mim? Sim. Será que eu mesmo não estou sendo o meu próprio ídolo, sabe? Como é que eu tenho lido a Bíblia? Eu tenho lido a Bíblia e entendido aquilo que a minha cultura diz? Eu tenho lido a Bíblia e ela tem remodelado a minha cultura? Porque tem que ser isso, né? Tem que ser tem isso. Tem gente que acha que é pra mim mesmo ou algo abençoador pra mim da maneira que eu quero. Então eu tenho o meu
próprio Deus que eu crio, porque eu idolatro a minha maneira de viver e o meu eu. Mas deve ser exatamente o contrário, cara. Existe um Deus que tem que fazer, que quer reformular totalmente sua vida, Sim, a maneira que você vive. Deixar a Bíblia te transformação. purificar, né, velho? É deixar a Bíblia te ler. Sim. Ela fala, cara, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Mateus 6,6 é o básico, é o feijão com arroz. E você não tem cumprido. Sim. Busque a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas. Cara, a Bíblia fala coisas. Você vai conseguir. Porque o que você consegue sem a presença abençoadora de Deus? O que você consegue sem a bênção da presença de Deus? Nada. Você consegue ruína. Olha pra história. Isso é muito Então, real, eu acho cara. que é essa uma das faces da idolatria que a gente tem que se atentar. É aquilo que nós temos tirado do trono e o que nós temos substituído. Sim. Tem roubado exatamente. de Deus o trono da sabedoria dentro de nós. Então, eu acho que vale a reflexão para você que está assistindo, para todos nós, que, cara, vamos olhar para como a gente está vivendo, para as coisas que estão ao nosso redor, das coisas que a gente está consumindo e vamos atentar os nossos olhos para qual ídolo que eu estou construindo dentro de mim, qual é o objeto da minha adoração, qual é o objeto da minha idolatria. Será que eu não tô tirando... Principalmente nós jovens, né, mano? Sim, cara, nossa, é tudo, muito... No começo da vida. Tem tanta coisa às ao vezes, redor. muitas coisas, sabe, tipo, encanta o olhar, sabe, velho? E vai moldando aos pouquinhos, levando aos poucos, de repente, Quando cara... você vê, já era. Você tirou Deus desse trono que deveria estar na sua vida e colocou isso é perigoso, esse cara. ídolo. Isso envolve muito dinheiro, isso envolve muito mulher, isso envolve muito homem pra você que é mulher, isso envolve muito emprego. Sabe, tipo, a preocupação em ter, a preocupação em conquistar, a preocupação em correr atrás, às vezes tira do trono de ênfase o próprio Deus e coloca isso. Então, cara, se você hoje identifica algum ponto na sua vida que você tá tirando Deus deste lugar de autoridade, colocando um ídolo, colocando qualquer outra coisa, enfim, procura se consertar nisso. Procura atentar os seus olhos, procura endireitar seu coração. E, cara, fuja do pecado da idolatria, porque é um pecado que a gente vê com muita ênfase sendo destacado e colocado na Como é que você Bíblia. acha que é a melhor maneira de fugir do pecado da idolatria? Correndo pra Deus. Correndo pra Deus E colocando Deus Se nesse você não lugar. fizesse pergunta, eu ia falar, justamente, tipo, eu ia falar algo que voltasse a isso. Eu ia falar leitura bíblica e oração. Exatamente, entronizando Deus. Colocando Deus num lugar que ele nunca deveria ter saído da sua vida, que é um lugar mais alto. Porque você repara a história e como Deus ele projetou toda a história para que você amasse ele. Sim. E cara, e é isso que Deus criou a gente. E a gente não tem devolvido isso a Deus. Deus em primeiro lugar. É uma Diante rebeldia de todas as coisas, sim. enraizada na gente. Cara, Isso entender é fogo que de entender, cara, o meu emprego não é maior que Deus, o meu namoro, o meu noivado, o meu casamento não é maior que Deus, mas Deus, ele com a graça dele direciona todas essas coisas. É o Deus provedor. Exatamente, cara. Exatamente. Aquilo que os jovens e até alguns mais velhos têm muita dificuldade de entender. Que existe um Deus provedor. Você não precisa se desesperar por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de homem, por causa de emprego. Existe um Deus provedor. Cara, se for pra se desesperar por algo, se desespera por Deus, cara. Pela presença Se dele. desespera pela presença Deus, nada de Deus. tá dando errado. O Senhor não tá comigo, pelo amor de Deus. Se desespera por mais de Deus, sabe? Que eu tenho certeza que esse lance da idolatria ela vai começar a ser minada da sua vida. Somente pela presença de Deus. Sim. Somente pela graça de Deus. Somente conhecendo quem Deus é, você vai fugir do pecado da idolatria. Porque conhecendo quem Deus é, você vai colocar Deus no lugar que ele nunca deveria ter saído, que é o lugar de adoração e central da sua vida. Sim. Fácil não vai ser essa corrida, mas seja forte e corajoso. Sim. Se atente à pregação do último domingo. Aliás, se você não assistiu, volta lá, assiste. Volta lá, Daniel vai assiste. colocar no cardzinho aqui. Ou lá. Então, cara, é isso. Esse é o nosso recado que a gente queria dar pra vocês. Nós somos jovens, a maioria da galera que assiste isso é jovem. Então não se esqueça. Cuidado com aquilo que você tem devolvido atenção. Cuidado com aquilo que você tem devolvido devoção. Cuidado com aquilo que tem sido sua prioridade. Sua prioridade precisa ser Deus. E Jesus, ele é suficiente nos nossos corações. Tá bom, gente? É isso aí, gente. Curte, compartilha, deixa um comentário se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. Siga nossas redes sociais e tamo junto. Valeu! Falou!